Ali à frente. Olá! O programa em discussão de hoje vai falar sobre o envelhecimento da população. O Brasil tem 208 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE de 2018. O Instituto estima que a população crescerá pelos próximos 29 anos, até 2047, quando deverá atingir 233 milhões de habitantes. Nos anos seguintes, estima o Instituto, a população cairá gradualmente, até chegar a 228 milhões em 2060. A expectativa é de que até 2060 a população com mais de 60 anos mais que dobre de tamanho e atinja 32% do total de brasileiros. Hoje, 13% da população tem mais de 60 anos. O movimento contrário ocorre na população de crianças e em jovens de até 14 anos, que atualmente representa 21% do total e que em 2060 cairá para 15%. Portanto, em 41 anos, o país terá mais idosos do que crianças. E para falar sobre esse tema, vamos conversar com Ana Canosa, psicóloga social, especialista em sexualidade. Mara Sampaio, especialista em empreendedorismo sênior, e Marília Berzins, professora de gerontologia da Universidade São Camilo. Queria começar a conversar com vocês sobre essa estimativa do IBGE para 2060. Em 41 anos a gente vai ter uma mudança radical na população brasileira, a gente vai ter 32% de pessoas com mais de 60 anos. Como se preparar para esse futuro muito próximo? 40 anos passa rapidinho, né? É verdade. Hoje já são mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos e mais. Precisamos olhar para este número com duas perspectivas. Primeira, de triunfo, de conquista. Vivemos mais porque muitas coisas, muitos esforços foram feitos para que a gente vivesse mais. Então, isso, a própria Organização das Nações Unidas reconhece que o envelhecimento é uma história de sucesso, de conquista, e foi a melhor coisa que aconteceu no século passado. Por outro lado, pensando no Brasil, não podemos olhar apenas do ponto de vista do sucesso, da conquista. Precisamos olhar com uma preocupação. O Brasil está preparado para receber esta população já envelhecida e esta que envelhecerá ainda mais? Está preparado? Não estamos? Não, ainda não estamos. O Brasil tem um marco legal, ou seja, um conjunto de instrumentos legais, por exemplo, Estatuto do Idoso, Política Nacional de Saúde do Idoso, a política da assistência social, política da saúde, ou seja, já temos um construto legal que dá direitos a essa população que envelheceu. Entretanto, entre estar definido e estar na prática, tem uma distância muito grande. A população que já é envelhecida precisa de muita atenção, de muito cuidado, e os serviços disponíveis, as políticas públicas para contemplarem estas necessidades, elas ainda não são efetivas, são pouco implantadas e nós precisamos avançar nesse sentido. E aí a gente trouxe aqui duas psicólogas para falar de dois temas bem específicos, né? Que é a Mara falando sobre empreendedorismo, né, e a Ana falando sobre sexualidade. Vamos começar a falar sobre empreendedorismo, né? Você está com um livro agora que está saindo do forno, vai ser lançado agora no segundo semestre, né, Mara? Exato. Fala um pouco para a gente da necessidade da gente ter projetos voltados para esse público que vai ser cada vez maior nos próximos anos. Também eu acho que existem dois pontos interessantes da gente falar sobre empreendedorismo com pessoas, né, com mais de 60 anos. Primeiro que é a questão da aposentadoria. Se aposentar leva uma questão dos recursos para a sobrevivência, dos recursos para manter uma renda, que serão insuficientes, né? E a longevidade faz com que vai aumentar a quantidade de anos, né? Atualmente a gente tem uma perspectiva que depois dos 60, pelo menos 20 anos a gente já tem como sobrevida, né? A gente vê que a população com mais de 100 anos no Brasil e no mundo vai aumentar muito. A gente vai viver cada vez mais, né? Exatamente. Aliás, é a população que mais cresce. Não é só ter os anos, mas ela está vivendo mais. Então, chegar aos 80, 90, 100 é muito frequente. Então, o empreendedorismo ele é importante por dois motivos. Primeiro, para a aposentadoria, para a questão de renda, né, que a aposentadoria não vai ser suficiente para manter, né, essa vida, esses anos de vida que a gente está ganhando. E segundo lugar, que mudou também
o paradigma do que é envelhecimento, né? O velho hoje não tem a perspectiva de ir para casa, sentar no sofá e ficar assistindo televisão. É uma velhice ativa, de continuar em atividade. E o trabalho é uma perspectiva interessante, porque depois da aposentadoria, o trabalho passa a ter um significado diferente, né? De prazer, de realização de sonho e de até ousadia mesmo, fazer aquilo que você nunca fez antes. Que tipos de projetos assim é possível investir depois dos 60? Todos, né? Todos, né? Isso é que é o interessante, né? Não existe limites e o que existe é muito mito sobre que depois do envelhecimento a gente tem algumas restrições. E essas restrições, elas são basicamente mitos ou preconceitos, né? Depois de 60 anos no trabalho, você vai escolher de acordo com a sua motivação, de acordo com seus valores e de acordo com as suas condições físicas, no caso, quando se pensa em velhice, mas também nas outras idades a gente tem que pensar nas nossas condições físicas para determinados trabalhos, né? Então, o que é importante na escolha do trabalho, para você empreender depois dos 60, é principalmente a sua experiência, a sua sabedoria, aquilo que você construiu de experiência, de saber no trabalho, e segundo, os seus sonhos, ou que não foram realizados, né? Ou agora que você pode realizar porque você tem uma bagagem diferente. Eu tenho um sonho de trabalhar no setor de serviço. Será que depois dos 60 eu consigo? Ah, com certeza. Tem muita opção, né? Muitas opções. Então, vai desde, por exemplo, mentorias, consultorias, né? Com esse saber acumulado, você pode estar trabalhando com as outras gerações, o que a gente chama de empreendedorismo intergeracional, né, para levar a sua capacidade de orientar, as suas características de paciência, as suas características de ter uma visão a longo prazo para os jovens empreendedores que são mais imediatistas, mais arrojados. Chegar para eles e falar assim, calma, você vai viver muito. E aí, fique calma, vai dar tudo certo. Não precisa ser tudo de última hora. E aí um outro assunto é a questão, um assunto que a gente discute pouco. Eu achei muito bacana a gente ter você aqui nesse programa, que é sexualidade depois dos 60 anos, né? A gente brinca e fala assim, a minha mãe não... Minha mãe não faz sexo. Não faz sexo. Minha avó não faz sexo. Menos ainda. Quer dizer, isso tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Eu estava até pensando, quando a Mara fala do empreendedorismo, eu estava até conversando com ela aqui, antes da gente começar, que tem uma senhora, que eu esqueci o nome dela agora, que ela com 70 anos, ela resolveu, ela aposentada e tal, resolveu desenhar lingeries para mulheres da terceira idade. Bacana. E ela é a própria modelo. Então, ela até numa TED, ela estava fazendo uma palestra falando sobre o empreendedorismo, né, o que aconteceu, o que mudou a vida dela, numa reflexão do que é ser mulher e numa reflexão até do erotismo nessa idade. Quer dizer, ela está vivendo isso. Então, eu tenho 70 anos, eu me sinto ainda uma mulher que posso viver o erotismo e ela colocou isso de uma forma empreendedora, desenhou, chegou para uma amiga que tem uma fábrica de lingerie, falou, vamos fazer, fez, e ela mesma é modelo da própria lingerie. Então, isso mostra que nós, a partir do momento em que a gente envelhece, a gente também precisa, né, lidar com a sexualidade, porque a sexualidade está presente do início da vida até o final da vida. Eros nos move, né? E aí a gente vai ter que, nos próximos anos, trazer à tona uma série de questões muito importantes para quem tem mais de 60 anos. Exatamente. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala não só da questão genital, embora fale da questão genital, e é importante trazer a perspectiva do prazer, porque eu acho que a nossa sociedade tem esta dificuldade de falar sobre o prazer sexual efetivamente. Então, o prazer sexual, ele fica relegado à juventude. Então, a gente tem esse olhar de que quem faz sexo ou quem se diverte, né, qual é no ciclo da vida da juventude. Então, a gente tem tanto a perspectiva do afeto quanto a perspectiva do prazer. Nesse sentido, a sexualidade tem tido uma abertura muito grande nas últimas décadas. Então, a gente fala de sexualidade de maneira mais efetiva. Então, a gente tem tratado do assunto. A medicina sexual tem avançado, inclusive, para dar conta vamos dizer, do que muda na resposta sexual das pessoas. A resposta sexual ela vai ficando mais lenta. Com remédios como o Viagra, por exemplo. Remédios para ereção,
terapia de reposição hormonal para mulheres, inclusive a indústria de brinquedos eróticos tem também avançado muito na questão da tecnologia para favorecer determinadas práticas sexuais. Então, assim, a gente tem mudado muito e é preciso fazer essa perspectiva da mudança. Agora, nós só vamos, uma pessoa na terceira idade, né, só vai poder usufruir dessa vivência da sexualidade, primeiro, se ela se permitir. Então, se a gente pegar uma pessoa idosa hoje, que viveu uma repressão na sua sexualidade, então vamos pensar uma mulher que viveu uma repressão, que a família não falava de sexualidade, que aprendeu que ser mulher ou que a sexualidade estava restrita à reprodução ou a servir o marido, essa mulher, muito provavelmente, ela entende a sexualidade como uma coisa que ela não quer. Mas ela não quer chegar perto, ela quer ficar longe. Graças a Deus que cumpri minha tarefa. Cumpri minha tarefa. Por quê? Porque o exercício da sexualidade genital era doloroso, era desprazeroso, ela não conhecia o próprio corpo, ela nunca teve prazer na relação sexual. Só há pouco tempo nós começamos a entender, por exemplo, a fisiologia do prazer feminino, que a resposta sexual da mulher é diferente da resposta sexual do homem, que a anatomia sexual da mulher precisa de determinados tipos de prática para a mulher ter prazer, que é diferente da prática só da penetração na relação heterossexual, por exemplo. Então, se você pega uma mulher nesse construto, talvez ela tenha mais dificuldade. Agora, você pega uma outra mulher que teve uma vida sexual saudável, que viveu o prazer da sexualidade, né? Não é porque você faz 60 anos, 70 anos, que esse prazer deixa de existir. Aliás, é essa geração que está envelhecendo, né? A geração que foi buscar o prazer. Exatamente. Eu dou aula de sexualidade na maturidade há mais de 20 anos. Eu fui uma das precursoras, fui a precursora desta matéria na Faculdade da Terceira Idade. E eu vejo uma diferença muito grande nas minhas alunas. Eu falo alunas porque a maioria é mulher. Pois é, pouquíssimos homens, né? Pouquíssimos homens ainda vão à faculdade. E aí a gente é uma outra desconstrução, que é essa coisa de que o homem não pode aprender nada, que ele não, né, que ele viveu para o trabalho. Então, a hora que ele para de trabalhar, ele tá. Mas eu acho que acrescenta-se a essa desconstrução, velho é o outro. O fato do homem reconhecer que ele está no processo de envelhecimento é muito complicado para ele. A mulher se joga, ela vai na universidade, no centro-dia, ela vai nos núcleos de convivência do idoso e você vê que absolutamente é feminino esta questão da velhice. O reconhecimento de que nós estamos no processo de envelhecimento é muito mais feminino do que masculino. Só que, e aí é interessante que se você pega as mulheres 20 anos atrás, a aula de sexualidade era uma coisa difícil. Hoje, a vivência é diferente, as falas são diferentes, é muito mais divertido. Você, então, tem mulheres que já trazem histórias presentes. Então, é muito importante a gente falar disso, né? A gente sabe também, por exemplo, que biologicamente, quando você está em interação afetiva com alguém, né? Você produz determinados hormônios que ajudam, inclusive, o seu sistema imunológico a não adoecer. Então, ocitocina, por exemplo, que é esse hormônio do aconchego, que a mãe libera muito na amamentação, né? Que é um hormônio, por exemplo, liberado também a partir do orgasmo, que é um hormônio liberado no olho. Então, isso traz mais vida e longevidade. Então. Exatamente. Tá. Professora Marília, com 41 anos, a gente vai ter uma mudança, como eu já falei, radical na população brasileira, né? Isso exige políticas públicas e pensar no futuro, pensar a médio e longo prazo. Sem dúvida. A gente está pensando a médio e longo prazo hoje no país? Não. Eu tenho dito que o futuro do Brasil é a velhice. Nós ainda pensamos como se fôssemos um país jovem. Então, nós precisamos mudar esta ideia, este pensamento que perpassa nas políticas públicas. Todo investimento financeiro vai para a população mais jovem, para a criança. Mas tem um detalhe, nós não resolvemos ainda as questões fundamentais da criança e do adolescente. E agora nós estamos trazendo a discussão da velhice. Eu penso que um país bom, justo para todos, é aquele país que seja bom para todas as idades. Nós temos que pensar um país que contemple a necessidade dos seus cidadãos. Bom, já resolvemos da criança e do adolescente? Não, tem ainda muitos desafios. Então, quais são os nossos desafios quando pensamos numa população que envelhece e envelhecerá mais?
Primeiro, cumprir o que já está estabelecido nas políticas já dadas, que foram e são resultado de um movimento social. O Estatuto do Idoso é fruto de uma construção social de muitas pessoas que se juntaram e queriam que os direitos fossem assegurados. Então, eu acho que isso melhora bastante. Segundo, nós precisamos pensar que velhice não é problema social, é conquista. Então, tanto a população que envelhece, quanto os nossos legisladores, eu acho que aqui esta casa tem uma importância muito grande de reconhecer isso, inclusive no orçamento público, porque uma política só avança quando se financia. E aqui que é definido o orçamento público. Então, se não tiver dinheiro, nós não vamos ter, por exemplo, centro-dia no Estado, no pensamento como um todo. Essa é uma questão. E nós precisamos fazer também uma cultura de longevidade, de viver muito. Desde 96 está estabelecido na Política Nacional do Idoso que as crianças deveriam receber nas escolas uma educação para o envelhecimento. Ela precisa saber que ela vai viver muito. E não, quando chegar aos 50, 59, falar, olha, estou velho, vou viver bastante. Mas que nós mudemos esse conceito social de que velhice é o resultado da nossa vida, que é um ciclo, uma fase de vida. Isso é um pensamento do século XIX, início do século XX. Exatamente. As pessoas viviam pouco, 40, 50 anos. Em 1950, a expectativa de vida, 57, 60, era de 50 anos. Velho era quem tinha 50 anos. Hoje, no Brasil, já é 75 anos. Então, nós ganhamos muitos anos. Só que os anos que nós ganhamos não estão associados em qualidade de vida. Então, qual é o nosso desafio do presente? É garantir dignidade para esses anos que nós já alcançamos e melhorias para tanto nós, que já somos envelhecidos, quanto aqueles que virão. Senão, eu fico muito preocupada com isso. Nós vamos ter uma população enorme de pessoas idosas vivendo na miséria, na pobreza. E veja a reforma da Previdência, que é esse momento super atual que nós estamos vivendo. E ela diz diretamente com a qualidade de vida, ela vai impactar diretamente na qualidade de vida dos brasileiros. Então, o Brasil não está preparado do ponto de vista das suas políticas públicas para responder às necessidades. E quais são as políticas estruturantes de uma boa qualidade de vida, que está assegurado na Constituição, que é a Seguridade Social, que se compõe da saúde, direito de cidadão, da assistência social, e aí a gente está com essa discussão do benefício da prestação continuada, da redução, que isso está no momento atual que nós estamos vivendo. E a terceira política de seguridade social é a Previdência Social, que vai garantir renda para quem envelhece. Então, veja, o nosso cenário está bastante preocupante. Eu acho que o empreendedorismo entra nesse momento, é um momento propício para essa discussão, porque como a gente está envelhecendo e vamos ter mais tempo de vida saudável e de vida ativa, é importante que a gente entenda que também o trabalho faz parte dessa questão. Eu queria te perguntar, na sua forma de entender o empreendedorismo, você acha que tem lugar para todos nessa sociedade capitalista que tem uma fila enorme de gente desempregada, já passam mais de 13 milhões? Que lugar? E mesmo porque na vida social há uma disputa, velho versus jovens. O velho não tem lugar na nossa sociedade. Como que ele consegue assegurar dentro deste mercado o seu lugar? Como você disse, como que o mercado pode se preparar nos próximos anos? Então, nós vamos ter as duas pontas do mercado com a longevidade. Né? A velhice como consumidor, o velho vai ser o consumidor, então uma inovação vai precisar na oferta de produtos e serviços para atender questões da sexualidade, por exemplo, né? Que teremos demandas diferentes com os velhos, e também o mercado de trabalho, com a redução que você colocou de crianças e jovens no futuro, os idosos, né, terão que trabalhar. Serão a força de trabalho, porque terão saúde, terão aprendizado, terão novos estágios de atividade diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente vive com essa mentalidade de que o trabalho é uma das etapas da vida, então você estuda, trabalha e se aposenta. Com a longevidade, vai mudar esses estágios. A gente vai ter estágios de aprendizado na terceira idade, eu saio, aposento, vou estudar de novo, faço uma outra carreira, volto.
volto de forma diferente, como a Marília colocou, de trabalhar naquilo que eu gosto, no tempo que eu gosto, porque eu fiz uma carreira, me aposentei, eu fiz um planejamento financeiro para isso, né? Então, todo mundo que pensa em longevidade hoje não é só para quem está completando 60 anos, mas também os jovens que precisam dessa educação, né? Essa educação financeira. Eu não vou viver até os 50, me aposento e mais 10 anos desapareço magicamente. Até não vai aposentadoria desaparecer. Os 50 anos agora já não vai poder. Não vai poder mais, né? Então a gente não desaparece magicamente, né? Tem uma autora americana que diz que em vez da gente pensar nos anos futuro, a gente podia pensar nas horas de dia que a gente ganha com essa longevidade. É como se a gente ganhasse 4 horas a mais por dia. Se nós vamos viver um tempo maior, traz isso para o presente, nós estamos vivendo um pouco mais. Então, o empreendedorismo, ele muda a forma da gente olhar para a relação de trabalho. E o foco das empresas também, que já estão estabelecidas, vai ter que mudar nos próximos anos. Tudo muda. Muda porque você vai ter 4 gerações trabalhando numa grande empresa. A pessoa que tem uma longevidade maior, ela tem uma relação diferente, tanto de trabalho. Não é mais importante eu trabalhar 20 anos na mesma empresa. Esse sobrenome empresarial, esse sobrenome corporativo, perde o sentido, porque eu posso trabalhar muito mais, de muitas formas diferentes, e o trabalho autônomo é uma questão importante para o empreendedorismo, que eu vou fazer aquilo que eu desejo no momento que eu posso. Eu não quero ter um vínculo que me amarre, né? Eu preciso ter uma possibilidade de estar produtivo, né, de ter vitalidade, então ter criatividade, inovar, em pensar em produtos e serviços diferentes, como o exemplo que a Ana trouxe, né? Assim, o mercado da longevidade, o mercado do velho, ele é diferente, né? Não é só na área de saúde, não é só na área de farmácia, né? Turismo, lazer, sexualidade, divertimento. Né? Cuidados, que é uma grande discussão que nós temos hoje. Né? Os idosos estão envelhecendo, mas infelizmente nem todos estão envelhecendo bem. Com qualidade. E a gente vai precisar de mais cuidadores nos próximos anos. A professora Ieda Duarte, que é da Faculdade de Saúde Pública, ela faz uma pesquisa já de quase 20 anos acompanhando idosos na cidade de São Paulo. E ela está nessa última que eles chamam Onda, e ela pesquisou aqueles que nasceram nos anos 50. E qual foi a surpresa? Esperava-se que essa população chegasse aos 60 anos em condições melhores de saúde. Infelizmente, não chegaram em condições melhores de saúde. Então, quando você me pergunta o que nos reserva, quem vai cuidar dos idosos que precisarão de cuidados? Família mudou. Mudou. Muito. E vai mudar mais ainda. São cada vez menores. Menores. Né? Vivem juntos. E a noção menos de família tempo. mudou também. Mudou. E as famílias hoje, não é como eu sou filho de papai e de mamãe. Hoje as famílias não é família nuclear mais. Hoje tem casamento, descasa, recasamento. E assim fica a grande questão. Tem trisal hoje. Tem expressão. E voltando para essa questão da sexualidade, são temas que vão ter que ser discutidos, que hoje não são discutidos. Exatamente. E que precisam ser discutidos nos próximos anos. Totalmente. A gente precisa discutir, por exemplo, população de terceira idade LGBT, LGBT+. Que é um assunto que ninguém fala hoje. Que as pessoas falam. A gente fala, mas fala quem trabalha com a sexualidade, nos pequenos núcleos, nas pequenas ondas, mas a gente precisa falar de maneira mais clara. Então, por exemplo, uma coisa que eu trabalho muito nas minhas aulas é justamente essa questão de identidade de gênero, orientação sexual. Então, explicar também para esta população idosa de hoje como para que possa entender, por exemplo, a manifestação de abertura da população mais jovem que está podendo, ou pelo menos tentando, se colocar mais visível. Então, essa visibilidade das diversas maneiras de amar, das diversas maneiras de se colocar como identidade, ela precisa chegar também à terceira idade, para que essa terceira idade também não fique invisível na sua sexualidade. Outro dia eu tenho um filho de 9 anos, eu fui mãe aos 40, né? Hoje eu tenho 51. Não estou na terceira idade, mas estou a caminho de. Amém. Amém. E aí o meu filho, e a gente trabalha muito a questão da sexualidade, porque é um tema da minha vida de trabalho. Então ele está habituado. E outro dia ele falou: mãe, você faz aquilo com o papai? Faço, filho. O quê? Você está falando de sexo? Sim. Nossa, eu achei que fosse só as pessoas jovens. Ele tem uma percepção, talvez pela infância, talvez pelo que ele vê na mídia. O que a mídia reproduz de amor e erotismo?
ainda é um erotismo e um amor jovem. É pouco. A mídia reproduz pouco o amor erótico. Algumas novelas já fizeram, já tiveram a sua... Mas ainda é pouco. Então, o que ele observa é o que ele observa na televisão, nos vídeos que ele assiste no YouTube. E aí eu falei, então, e ele falou, eu pensei que só... É verdade, mãe. E a vovó? Falei, a vovó também. Sabe o namorado da vovó? Ele, nossa, é verdade, a vovó namora. Então, veja a importância da gente trazer o tema com naturalidade para o menino de 9 anos, que vai respeitar, que vai fazer um entendimento maior do ciclo de vida, não só dele, mas de toda a família. Você sabe que isso acontece também com o empreendedorismo. Algumas pessoas que estão aposentadas e que, mesmo que não seja por necessidade financeira que querem voltar a trabalhar, muitas vezes a família acha que não deve. Sim, algumas pessoas que tiveram uma carreira de executivo, que foram bem-sucedidas e que agora, para empreender, né, o status do trabalho é diferente, a família fala, mas você não precisa, mas você não pode mais. Para que você vai fazer isso? Que vergonha, você vai ser motorista de Uber, né? Então essas coisas... Na sexualidade, então, nem pensa, a avó, se ela é viúva ou separada, tá saindo com um cara, mas que é isso? Você tá maluca? Quem é esse cara? Vai pegar seu dinheiro? Então, assim, obviamente que tem envelhecimentos e envelhecimentos. Sim, não pode generalizar. Às vezes a família precisa cuidar, às vezes você tem alguns problemas mesmo neurológicos que você precisa cuidar, inclusive da manifestação da sexualidade. Mas nós temos pessoas que são completamente conscientes de si, já tiveram experiência e que desejam ter um relacionamento, ou um relacionamento esporádico, até casual, e a família não suporta. É tão importante esse assunto porque assim, muitos idosos precisam, em determinado estágio da sua vida, de residir em uma instituição que nós chamamos hoje de ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, os antigos asilos. A gente não concorda mais com essa designação porque ela é estigmatizante, por isso trouxe o nome de ILPI. Mas boa parte das ILPIs filantrópicas só tem feminino ou masculino. Exatamente. Raras têm feminino e masculino. Quando tem, não oferece quartos para casais. Então, o que acontece? Você viveu 40 anos, 50 anos casado, um dia vai precisar residir numa residência dessa, cada um para o seu lado. E sequer se permite namoros, em algumas delas são tão severas que não se permite o namoro entre os residentes, os moradores dessa instituição. Isso tudo vai ter que mudar em termos de política pública nos próximos anos, vai ter que ser revisto. Urgente. Enfim, é uma questão ainda que tem que ser trabalhada na universidade, fora dela. E nós estamos falando de uma particularidade, a gente sequer tem oferta suficiente dessas residências para essas pessoas. Veja, nós já comentamos que reduziu o número de membros nas famílias. Hoje a taxa de natalidade, de fertilidade da brasileira é 1,8, às vezes 1,6, assim. Ou seja, é uma taxa que nós já chamamos de negativa. Hoje as mulheres decidem se querem ter filho e quando querem ter filhos. E elas vão envelhecer. E a grande questão é isso. E também eu preciso dizer uma coisa, nem todos os idosos precisarão de cuidados. Cerca de 25% dos idosos precisarão de ajuda na sua velhice. Então, nós temos uma taxa positiva de 75% das pessoas. Isso é interessante porque até a mentalidade desses próprios grupo de 75% tem essa fantasia de que vai ser cuidado, sem necessidade. Por isso que não quer envelhecer. Você quer ficar velho? Então, o protagonismo... Não, porque eu não quero ficar dependente. O protagonismo do idoso é importante, por isso a questão do trabalho do empreendedorismo. Você pode se cuidar sozinho, né? Você pode construir a sua velhice de uma forma saudável e ativa. É como eu construo mesmo. Então, se eu acho que eu posso, eu vou construir, por exemplo, você pega uma outra área que está avançando muito na sexologia hoje em dia, é a fisioterapia pélvica. Então, nós temos vários fisioterapeutas que têm ajudado em questões sexuais, inclusive incontinência urinária, controle, né, da musculatura pélvica. Então, se você já faz esse trabalho antes, você chega na maturidade já de outra maneira. Tá certo, gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão que hoje fala sobre o envelhecimento da população brasileira. Aqui no estúdio, Ana Canosa, especialista em sexualidade,
Mara Sampaio, especialista em empreendedorismo sênior, e Marília Berzins, professora de gerontologia da Universidade de São Camilo. Bem, na última década, a expectativa de vida melhorou. Hoje é de 76,2 anos no Brasil. Em 2060, será de 81 anos. Já a taxa de fecundidade está caindo e, segundo os demógrafos, está associada ao aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Elas têm dado cada vez mais prioridade aos estudos ou à carreira e têm postergado a maternidade. A evolução tecnológica, que permite às mulheres engravidarem mais tarde, também tem impactos nos dados. Vamos começar falando sobre isso, né? Quer dizer, a mulher está no mercado de trabalho, está tendo filho aos 40, você falou que teve filho aos 40. 41, já está comum aos 50 anos também, né? A mulher ter filho aos 50 anos. Como é que vocês veem essa mudança e essa relação com a terceira idade? Olha, eu preciso lembrar que mulher vive mais do que o homem. Nós, em média, vivemos cerca de 8 anos a mais do que o homem. Entretanto, o fato de vivermos mais não nos coloca numa situação privilegiada na velhice. Quando você estuda as pesquisas, mulher é a que sofre mais violência. Mulher é a que fica na pirâmide da solidão, porque se ela descasa, fica viúva, ela dificilmente tem chance de se casar de novo, porque isso o homem prefere mulheres mais novas, mais jovens. Mulheres ganham menos do que o homem. Não é? E elas são de uma geração, as idosas hoje, que não trabalharam, porque trabalhar, estudar era coisa para homem, elas eram do lar, PD, prendas do lar. Mulheres vivem mais em instituições de longa permanência do que os homens. Então, assim, na velhice, nós precisamos olhar a questão de gênero, sim. Mulheres, mesmo vivendo mais, não vivem em melhores condições do que os homens. E agrava-se a essa situação que hoje a mulher avançou muito. Nós temos grandes avanços na vida social, de trabalho, de como você disse, de dizer quando vai querer ter filho, quando vai querer casar, se não vai casar, enfim, todos esses papéis. Mas agora está associando-se à mulher o fato de não ter pessoas para cuidar dos idosos porque as mulheres trabalham fora. Ou seja, além de pagarmos a conta na história da humanidade em vários sentidos, quando você discute hoje quem cuida do idoso que precisa de cuidado, começa dizendo assim, as mulheres estão trabalhando e, portanto, ficou um vazio dentro de casa. Gente, isso dá uma irritação profunda Tudo na gente, é culpa pelo da amor de mulher. Deus. Então, nós mulheres que estamos eu já sou uma pessoa idosa, eu tenho 61 anos e falo isso com muita alegria, com muito prazer. Parabéns, parabéns. Parabéns para mim que consegui chegar aos 61 anos, rumo aos 62 agora. E nós precisamos trazer essa discussão em relação a que papéis, que responsabilidade nós temos nesse processo de envelhecimento. E junta-se a isso, de novo, eu trago a reforma da Previdência, que é bastante importante, onde há uma discussão de escolha de renda, se você ficar viúva, porque você tem direito à pensão, e dependendo da situação, você vai escolher com qual renda você vai ficar. Ou seja, de novo, vai nos trazer numa situação de pobreza, de miserabilidade. Então, nós precisamos, quando se discute a questão da velhice, isso não sou eu que estou trazendo, mas a ONU pautou isso, as Nações Unidas pautou isso no seu documento do envelhecimento da Assembleia que nós tivemos em 1982, de que gênero é uma questão que precisa ser discutida e, sobretudo, na sexualidade, no empreendedorismo. Tem mulheres empreendedoras em que nível? Porque quando o trabalho é masculino, gente, ainda é. Quando se pensa nesse sentido. E como que o mercado vê a mulher depois dos 60 anos? Então, eu acho que existe uma forma da gente olhar para isso como maldição e como presente, né, a longevidade. Eu acho que para as mulheres, essa perspectiva daqui para frente da longevidade, eu tenho um olhar bem positivo para isso, porque a longevidade vai acontecer depois do período fértil de procriação. Então, nós vamos poder dedicar mais anos para outras coisas que não esses cuidados que foram obrigação das mulheres das gerações anteriores, né? Então, o trabalho, a busca de atividade prazerosa, de relacionamentos importantes, de ter mais vitalidade e produtividade, uma coisa boa para a mulher. Então, as mulheres estão voltando para o mercado de trabalho depois de ter criado seus filhos, ter os seus filhos. Por exemplo, a Ana vai poder, né, mesmo tendo filho para gerações anteriores,
que não era considerado 40 anos já a idade, agora com 50, com 60, mas você também pode voltar para o mercado, pode voltar para o trabalho. Mas eu queria te perguntar, que trabalhos ela vai inventar? Ela vai fazer bolo? Ela vai fazer coxinha? Ela vai... que papéis são esses? Ela vai ser executiva de uma empresa? Ela vai empreender, vai trabalhar, vai criar novos produtos, né? Como exemplo, vai fazer lingerie para pessoas de terceira idade, ela vai... costureira. Mas a questão da mulher, a mulher é muito criativa. Então. A mulher tem uma capacidade de olhar para o mundo que é o que nós precisamos para o mundo hoje. Hoje, na área de empreendedorismo, o nosso olhar não é mais para o lucro, não é mais para a exploração. É para o bem-estar? É um olhar para o bem-estar, né, para o que é bom para o mundo, para a proteção, para a preservação, um olhar para a abundância. E esse é o olhar que a mulher tem. Mas eu receio que a gente reproduza no empreendedorismo umas relações de poder desigual. Então, mas o que eu sinto? Mas você está falando de um empreendedorismo que é também uma visão do século passado, né? Hoje, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente não fala de abrir um negócio para fazer um produto apenas e ter lucro. O empreendedorismo é uma atitude. Então. Né? É um comportamento que você vai gerar algum serviço, algum produto que gere renda para você e que gere benefício para a sociedade. Eu acho que a gente está falando de duas coisas. A gente está falando dessa mulher, né, essa mulher que está aposta. Então, por exemplo, eu quando vou para a faculdade, tudo que você está dizendo sobre criatividade, movimento social, conversa, faz isso, vende aquilo, vende bijuteria no banheiro, as mulheres fazem. Elas são extremamente criativas. O Eros está na mulher da terceira idade. O Eros não está no homem. Eu vou te dizer no sentido dessa energia criativa. Então, eu sinto muito isso no feminino. A questão é, a sociedade, as políticas públicas acolhem isso e fazem com que essa mulher possa produzir efetivamente e ter as suas necessidades básicas atendidas. Então, esse é o problema, porque está no gênero feminino tudo que você está dizendo. Sim, aparece. Agora, precisa a sociedade, tanto no mercado privado, quanto nas políticas públicas, pegarem esse feminino, essa mulher, e colocar ela, dando a possibilidade dela desenvolver o seu potencial. Então, retomando um pouquinho, eu acho que aqui, essa casa, ela tem um grupo de deputados que trabalha essa questão do empreendedorismo, né? A Frente pelo Empreendedorismo. E isso é um movimento que é extremamente importante para mudar essa visão que a gente tem do trabalho. A questão da mulher no trabalho e no empreendedorismo ainda, de fato, precisa crescer muito. Nas estatísticas que o Sebrae tem, a maior quantidade de empreendedores iniciantes são mulheres. São mulheres. Sabe a proporção? Não sei, mas acho que está com 51% de empreendedorismo inicial é feminino. Qual é a grande dificuldade? É a sobrevivência e a manutenção dessas empresas. Aquela história do que o primeiro ano, o primeiro ano vai, depois tem dificuldade para crédito. Então, as mulheres têm mais dificuldade para crédito, a pessoa idosa tem mais dificuldade para crédito. Né? Algumas ações das políticas públicas, elas, em vez de beneficiar, elas prejudicam iniciativas empreendedoras. Então, é muito comum você ver uma lei que determina uma ação de mudança na sociedade, onde o único prejudicado é aquele que estava empreendendo naquele setor. Então, esse olhar de que a quem impacta as políticas públicas, se é a pessoa que está empreendendo, isso tem que ser levado em conta, que normalmente não é. Tá certo. Eu queria mudar um pouco o foco da discussão com vocês. Ana, você falou uma questão, quer dizer, o homem prefere mulheres, falando de sexualidade agora, voltando, mais jovens, né? O homem prefere mulheres mais jovens. E a mulher não tem o direito de gostar de homens mais jovens? Então, como é que é esse trabalho aí depois de 60 anos? As mulheres também gostam de homens mais jovens, né? Eu acho que a gente tem que começar a desconstruir esses mitos. A questão é que uma coisa porque também, veja só, essa disparidade de geração na questão da sexualidade, ela também é impactante. Então, se eu caso, se eu me uno a uma pessoa que tem
3 décadas a menos que eu, existe toda tem uma questão corporal que é fato. No envelhecimento, a sexualidade muda. Então, a resposta sexual existe, mas ela fica mais lenta. Então, você estar se relacionando com uma pessoa mais jovem te traz luz, energia e tal, mas, por outro lado, também traz uma série de dificuldades de acompanhar, da geração, do gosto musical, da ideia. Não que isso não possa acontecer, pode acontecer, mas é muito mais fácil você ter uma identificação, inclusive dos desafios da manutenção, do exercício da sexualidade nessa idade, com alguém que seja assemelhado a você, que tenha mais ou menos as mesmas questões, que tenha filhos também. Então, enquanto a nossa cultura entender o erotismo só no corpo do jovem, e aí entender, tanto faz masculino ou feminino, e né? entender a masculinidade como aquele cara que tem sempre que estar seduzindo e que é uma manifestação de poder. Que é a chamada masculinidade tóxica. E que a manifestação máxima de poder e sexualidade, ele está com uma mulher mais jovem. Enquanto a gente entender isso, essa disparidade e a vivência da sexualidade de maneira mais fluida, compreensiva, de partilha, não vai ser boa. Enquanto a gente achar que o homem pode ter uma parceira mais jovem e a mulher não pode, que isso é sem vergonhice, também não vai ser boa. As pessoas não são livres, elas não são livres para manifestar afeto. Isso é um inferno. É um inferno você ter que, ou você se adequa à vovó no tricô, que nem é empreendedora, nem vai fazer suas coisas e que também não vai se manifestar sexualmente, ou você se enquadra na velha ridícula que vai sair com um homem mais jovem e que vai dançar não sei aonde, que isso é ridículo e que vai usar uma roupa curta. Então, que possibilidade de visibilidade nós estamos dando ao erotismo na terceira idade? Esse paradigma vocês estão discutindo na universidade. Como que isso vai chegar aí, sair da universidade e ir para a sociedade? A universidade também faz parte da sociedade, claro, mas como expandir isso para outros setores da sociedade? Eu acho assim, eu acho que a gente tem uma série de caminhos, né? Serviço público, nós temos a mídia, as marcas mesmo. Então, algumas marcas já estão trazendo a visibilidade do erotismo, da sensualidade. Então, as marcas precisam abraçar essa causa com a gente. A gente precisa trabalhar a sexualidade lá na infância, na escola. Então, a gente precisa trazer essa discussão. Por que não falar? Porque quando você fala de sexualidade, você não está falando só de genitalidade e prática sexual. Você está falando de tudo. Mas o que a gente vê hoje é uma confusão aí a gente vê um retrocesso no pensamento. Eu acho que a gente avançou muito na sexualidade nas últimas décadas. O Brasil é signatário de uma série de documentos internacionais para tratar a questão de gênero, tratar o empoderamento feminino. E o Brasil agora simplesmente para de seguir isso nas suas colocações em relação à sexualidade. Então, assim, a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa falar, as marcas precisam falar, a mídia precisa falar, né? As séries precisam trazer a sexualidade na terceira ou na maturidade, essa vivência do erotismo, da vida, do afeto. Então, a gente tem muito caminho para fazer isso. Professora Marília, a gente está no momento em que está sendo discutido muito a visibilidade e invisibilidade na mídia, fora dela, a invisibilidade social e tal. Como trazer todos esses temas hoje para discussão na televisão, no rádio, no jornal, para discussão na sociedade? Como colocar isso em evidência aí agora e nos próximos anos? Eu acho que são vários caminhos, né? Concordo com você quando traz essa questão em relação à sexualidade, que vai repercutir diretamente de quem é o velho que nós estamos falando. Primeiro que não há um jeito único de envelhecer. Eu acho que isso precisa ser dado. Existe o velho, e eu falo velho com muita naturalidade, muito numa boa mesmo, que para mim é sinônimo de pessoa idosa, de idoso, de terceira idade. Então, não tenho dificuldade de me relacionar com isso. Quando a gente começa a proteger muito, como chamar isso... Que nomes dá, né, que a gente estava conversando? Você está meio que assim, olha, não é assim. Não, as pessoas são idosas, são pessoas idosas, são velhos, né, são da terceira idade, da quarta, da quinta idade. Então, eu acho que a gente tem que trazer a discussão. Houve uma melhora?
Eu acho que houve, porque a estatística está presente. Você vai no metrô, você vê que talvez os bancos destinados aos maiores de 60 já não são suficientes. Você anda na rua, você vê pessoas idosas. Eu acho que esse é um caminho, é desnaturalizar, né, o envelhecimento, pensando que eles não são iguais. Tirar esse estigma de que velho é o fim da vida, de que velho é negativo, de que só a juventude tem valor, Só a juventude que produz. Olha, me chamou a atenção quando ela disse que assim, nossa, o menino tem 9 anos. 9 anos. E acha que ela é velha. Porque assim, entendeu? E ela não é velha, ela tem 50. Então, e também nós precisamos assim desconstruir isso. A gente é sempre o velho do outro. É verdade. Eu vou defender o filho dela. Eu lembro que quando eu era pequena, minha avó tinha 70 e poucos anos. Eu não conseguia imaginar como que alguém viveria tanto, porque com 5, 6, 7 anos é muita distância, né, para uma criança pequena. Eu acho até natural ele pensar assim. Porque você é velha para ele. Agora, a resposta que eu dou é que vai fazer com que ele ressignifique isso. Então, é a maneira como eu acolho esta pergunta, como eu trato com naturalidade e como eu ajudo meu filho de 9 a ressignificar e construir um outro pensamento. Olha, mamãe é velha, mas do ponto de vista, e o velho que a gente se preocupa é aquele que não serve para nada. Eu acho que isso que nós temos que desconstruir. Por que ninguém... Você pergunta, você quer viver muito? Quero. Você quer ficar velho? Não quero. É isso mesmo. Como que é possível viver muito sem ficar velho? Isso aí, Porque viver é envelhecer. E envelhecer é viver. São fenômenos totalmente intrínsecos. Não dá para separar uma coisa da outra. Só que convencionalmente, na nossa sociedade, o estatuto que fala isso, e a ONU também apoia, porque nós temos 2 classificações de idosos, 65 nos países desenvolvidos e 60 nos países em desenvolvimento como é o nosso. Então, eu chamo isso de velhice oficial, que é aquela marca, quando o sujeito faz 60 anos, ele deixou de ser adulto e entrou nessa fase. Ele vai tirar a carteirinha, né? Oficialmente que eu sou idoso, portanto eu tenho direitos e responsabilidades. Eu acho que nós precisamos, resumindo a sua pergunta, é construir uma sociedade que seja boa para todas as idades. Quando o respeito ao outro prevalecer, isso não é utópico, eu acho que isso é possível. Então, eu vou saber que ela é diferente porque ela é mulher, eu sou diferente porque eu sou negra, porque eu tenho 60 anos. Então, esta sociedade vai girar em torno de que todos tenham lugar e que as diferenças não venham me trazer numa situação de desigualdade, quanto é isso que acontece hoje. Você vê assim, o que nós temos, né? O envelhecimento traz uma série de desafios bem difíceis, né? A família que vai diminuindo, então os seus parentes você vai vendo morrer, a morte vai se aproximando. Então tem várias questões que são de fato, há limitações físicas, então a dor na coluna, a dor no... Tudo bem, faz parte da vida. O que me sobra, né? Como principal, o meu capital humano. Os meus afetos, as minhas relações. Se eu ainda por cima, como cultura, nego isso ao idoso, você não precisa de relacionamento, por que você vai sair, por que você vai viajar, por que você vai namorar? Vai trabalhar. Se eu nego aquilo que eu tenho intrinsecamente em mim, que é a minha capacidade, o meu potencial humano de me relacionar afetivamente e sexualmente também, para aqueles que desejam, como é que eu vou produzir um envelhecimento do ponto de vista da saúde mental que seja positivo? Nós já somos uma sociedade que o transtorno de ansiedade, hoje em dia, é o que move é o problema da nossa cultura. Por todas a questão da globalização, a questão das mídias sociais, ou seja, a ansiedade é o que move. Se eu ainda por cima, como ela diz, eu não aceito que eu vou envelhecer, porque o envelhecimento para mim só traz uma perspectiva ruim, é uma maldição, ninguém vai me ver, é uma maldição, eu não vou ser mais cantada, eu não sei. Eu já estou falando sobre a perspectiva da sexualidade, né? Quer dizer, uma mulher de 50, 60 anos é cantada na rua, quer dizer, ninguém me vê, ninguém vê a minha beleza, se essa minha beleza não está visível, né? Para todo mundo entender e ter um olhar diferente para a estética, para o erotismo, vai ficar muito difícil. Nós precisamos mudar como cultura nesse sentido. Mara, ela está falando de afetos de uma maneira geral, como que o mercado, como trabalhar a economia dos afetos.
o mercado para essa questão dos afetos depois dos 60 anos? No trabalho também existe essa invisibilidade, né? Assim, você entra num espaço de trabalho, numa empresa, numa organização, né? O acima de 50 também é invisível. As mulheres ainda sofrem o preconceito ainda mais cedo. A partir dos 40, ela é considerada velha no trabalho, né? Então, essa mudança precisa ser apropriada pela própria pessoa que está passando esse processo de protagonizar o seu valor, protagonizar a sua sabedoria. Eu acho que são dois polos que a gente está conversando aqui. Um é a produtividade, né, que é um capital que a pessoa idosa tem hoje, que a pessoa madura tem hoje. E o segundo, a vitalidade, né? Assim, nós temos energia para agir, para a sexualidade, para o trabalho, para defender direitos e ter melhores condições de bem-estar na sociedade. Então, isso é a vitalidade. E a produtividade, podemos trabalhar assim. Eu acredito, eu participei recentemente, eu participo de dois grupos. Um que chama Empreendedoras Maduras. Então, são mulheres acima de 50 anos que começaram a empreender, que estão empreendendo e que identificam que existe especificidades para uma mulher acima de 50 anos empreender, que é diferente de outras pessoas que estão empreendendo. E essa sempre foi uma questão, eu trabalho há mais de 20 anos com empreendedorismo e sempre achei que, porque eu falo de atitude empreendedora, porque eu trabalho com atitude empreendedora, não tem diferença. Você tem que ter uma atitude aos 20, aos 30, aos 50, não tem diferença. Mas existe sim uma especificidade. Para quem está com mais de 60 anos, existe todo um desejo, um modelo mental, uma forma de olhar para o trabalho que precisa ser explicitado e mostrado. Então, nós que já estamos, né, com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, precisamos mostrar como é que a gente quer que o trabalho seja daqui para frente, como é que a gente deseja que o empreendedorismo seja daqui para frente. E como que vocês desejam que seja daqui para frente? Que ele seja mais flexível, né, que ele tenha flexibilidade e que ele atenda necessidades atuais que envolvam não só os benefícios imediatos, mas que contemple um bem-estar social, a diversidade. Então, velho não é tudo igual. Você fala assim hoje da diversidade, e a diversidade vai até os 60 anos, como você estava colocando, né, Marília? Chegou aos 60 anos, vira tudo igual. Homem, mulher, branco, negro. Virou velho. Vira né? velho. Não tem mais especificidade. Então, garantir essa diferenciação. Né? Velha é sexual. A diferenciação e a criatividade que leva à inovação de produtos, inovação de serviço. Então, esse é um mundo novo que nós temos que começar a protagonizar. A gente está terminando o programa. Sim. Daqui a pouco a gente está terminando o programa. Então, eu queria lançar um desafio para vocês, né? Para as três. Como que a gente pode, a partir de agora, se preparar para esse 2060, que o pessoal está prevendo aí, mudar o paradigma das pessoas com mais de 60 anos, tirar esse peso da velhice e, a partir disso, tornar mais visível os desejos, a forma de empreender, as políticas públicas dessas pessoas com mais de 60 anos. O que a gente precisa fazer a partir de agora? Eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer que todos nós envelhecemos. E que a criança que nasce agora tem uma expectativa de vida muito alta, então ela vai ficar velha. Só se não ficar porque aconteceu um acidente na vida, ela morreu e saiu fora, então não estamos falando com ela. Vai chegar aos 120 anos, eles falam, Não né? sei, né? Aí eu acho que é bastante ousadia, mas vamos acreditar nas pesquisas. Eu acho que é possível. Dizem que a pessoa que vai viver 120 anos já está aí. Já está, não sabemos quem é. Mas eu fico pensando isso, eu acho que nós precisamos entender que a velhice faz parte do ciclo de vida. E, portanto, eu tenho que me preparar para tal. Isso do ponto de vista do sujeito individual, que não é só a nossa responsabilidade. Aí eu jogo para a política pública, para o Estado, porque diz o Estatuto do Idoso que é dever da família, da sociedade e do Estado. E o Estado olhar para esses cidadãos que estão envelhecidos, estão envelhecendo, que serão essa porcentagem significativa, de dar condições para que eles tenham uma velhice digna. E a terceira etapa desse processo, então, sou eu enquanto sujeito, o Estado como o Estado provedor, que tem que prover sim, eu acredito nesse Estado, e nós temos que ter uma educação para o envelhecimento. Eu acho que resumo desta forma. Desculpa, Ana. Imagina. Eu vou para dois caminhos, que são os caminhos que eu tenho, né, que são os meus mais comuns
que um é o caminho da educação, porque eu coordeno duas pós-graduações em sexualidade, então assim, a importância da gente formar profissionais que englobem essa questão da sexualidade, do afeto na terceira idade, na sua prática profissional. Então, eu formo profissionais e também acho que a educação, essa educação formal mesmo da criança, que venha pela fala. Quanto mais a gente falar sobre o assunto, tratar o assunto com naturalidade, melhor vai ser incorporar e pensar na própria velhice e na velhice do outro. Se eu não falar sobre isso, é invisível. Então, eu acho que a educação ela é primordial em todas as fases da vida e que o assunto possa ser incorporado tanto na formação profissional quanto na formação formal mesmo, né? Nesse trabalho. Só que hoje isso ainda não está sendo trabalhado. Pois é, mas a gente está firme nisso. Nós estamos, isso que é importante a gente falar. Existem muitas iniciativas no país de formação educacional em sexualidade. E as pessoas estão fazendo seus trabalhos e não vão parar de fazer o seu trabalho. Mara. Completando a Marília, eu acho que além da família e do Estado, o próprio sujeito tem que se apropriar da sua longevidade, né? Eu acho que a gente tem, eu já usei essa palavra aqui algumas vezes, ser protagonista no sentido de trazer para mim a responsabilidade de construir essa fase de vida de uma forma saudável. Então, eu não posso cuidar da minha vida até uma determinada idade e depois dessa idade seja o que Deus quiser, o que vai ser de mim, né? Assim, eu estudo, trabalho e depois o futuro vai ser quem cuida. Então eu mesmo tenho que cuidar. Então é preciso ter planejamento financeiro, pensar, entender que você vai viver mais. E que existe um eu no futuro, né? A gente fala assim, não sou eu no presente só, eu trabalho, eu faço aqui, eu cuido das coisas. Principalmente o jovem de hoje, que tem essa mentalidade muito imediatista no sentido de que eu vou viver agora e agora é o que é importante, ele vai viver no futuro com uma idade e ele vai ser idoso essa idade. Então planejar a sua vida de 100 anos, né? Como você ou disse... de 120. Como você ou de disse, 62, 120. 65. Eu já tô diminuindo 20, estou para 100. Né? Se você planejar para 100, já é diferente, porque a gente tem planejado até 50, 60. Então, tem que planejar além disso. E assumir isso de uma forma relacional. Redes. Então, eu não estou sozinho. Existe um grupo de pessoas que está compartilhando as mesmas necessidades, a mesma idade e criar redes. Então, tem muitos movimentos de pessoas acima de 60 anos, movimento de trabalho, movimento de empreendedorismo, participar e ter voz nisso. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo do canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá! Vale a pena.